Vamos lá? O que é abordado na questão para você? A questão aborda um fenômeno ondulatório que é a difração, e de maneira bem peculiar. Isso aqui é interessante. Ele diz o seguinte, que você tem um músico, e dessa vez o músico ele não está fazendo parte da banda, ele quer que você imagine um músico na plateia. Então esse músico ele tem uma qualidade que é receber uma onda sonora e saber classificá-la como um som agudo, como um som grave, um som de frequência alta, um som de frequência baixa, ele tem um ouvido aguçado para isso. Esse músico, que aqui eu coloquei em azul, ele está numa posição na plateia que é onde tem pessoas à frente dele que são mais altas do que ele. Pronto. Aí no texto também é informado que a banda, quando produz a música, no palco, essa banda consegue produzir ondas sonoras cuja frequência estão entre 20 Hz e 4.000 Hz. E no texto ele informa o seguinte, que esse músico está tendo dificuldade de receber, de escutar, na verdade, as ondas sonoras perdem nitidez quando chegam até ele, mas não todas. As ondas que ele tem dificuldade de escutar, as que perdem nitidez quando chegam até ele, são apenas as ondas mais agudas. Aí você, professor, e o que tem a ver? As ondas mais agudas, galera, são as ondas de maior o quê? Frequência. Você tinha que saber isso. Como as ondas de maior frequência perdem nitidez, ele quis dizer no texto que essas ondas estão perdendo intensidade ao chegar ao músico. Aí você já desconfia. Porque um fenômeno ondulatório que provoca perda de intensidade, quase todos. A refração provoca, a reflexão provoca, a difração provoca. Mas aí essa questão da difração está sendo abordada nesse contexto. Você, através dessas duas frequências, ou melhor, desse intervalo de frequência, você olharia para a frequência mais alta, perceberia que ela é o som aqui classificado como agudo, ela é o nosso agudo, ela, né? E outras frequências próximas a elas. 3.900, 3.800, 3.700, 3.500 ainda são classificados como agudos. Se você pegar essa frequência e calcular o comprimento de onda dessas ondas, olha o que vai acontecer. V igual a lambda vezes F. Nessa questão ele pediu para você classificar a velocidade do som no meio como sendo 340. Então isso vai dar 340 metros. Comprimento de onda é o que eu desejo e a frequência, vou usar 4.000, tá? 4.000 Hz. Então esse comprimento de onda vai ser 340 metros por segundo dividido por 4.000. Isso vai te dar aproximadamente 0,085. O que? Metros. Eu quero que você passe isso para centímetro para a gente poder fazer uma comparação. Então aqui, ó, duas casas, né? Tá em metro, aí decímetro, centímetro. Então essa altura, ela equivale a 8,5 quê? Centímetros. Essa altura de 8,5 centímetros, ela é aproximadamente igual ao quê? Galera, a primeira coisa que você tem que fazer eu vou comparar a altura de 8,5 centímetros com a diferença de altura entre as pessoas que estão à frente dele e ele. Mas você não pode usar só 8,5. Porque não é só essa frequência que o músico tem dificuldade de escutar. São frequências de 3.900, de 3.800, de 3.700, de 3.600. Então essas frequências, quando eu vou abaixando elas um pouco, mas elas ainda são altas, quando eu vou abaixando a frequência um pouco, o comprimento de onda vai aumentando um pouco. Chamei aqui de H, mas eu ainda vou ficar chamando de lambda, tá bom? Lambda. Esse lambda de 8,5 centímetros, ele vai aumentando. Então, se eu abaixar aqui um pouquinho a frequência, 3.800, esse lambda já aumenta para 12, 13, 14, 15 centímetros. O que eu estou querendo que você perceba? Que à medida que ele for captando ondas sonoras de maior frequência, ele está captando também ondas sonoras de comprimento de onda 10 centímetros, 8,5, 12 centímetros, 15 centímetros. E essas ondas, com esses valores de lambda, 15 centímetros, 20 centímetros, 12 centímetros, tem uma altura, tem um comprimento de onda, aliás, próxima à altura do obstáculo que está à frente do músico. Professor, mas o obstáculo que está à frente do músico vai ter apenas 20 centímetros de altura? Galera, sim. Porque o obstáculo não é a pessoa por inteiro. O obstáculo é apenas a diferença de altura entre eles. Então o ouvido do músico, vamos supor que ele está a 1,50 de altura. O ouvido, não a altura dele completa. O ouvido do músico está a 1,50 de altura. Uma pessoa de 1,70, a diferença entre esses pontos, ouvido do músico e a pessoa de 1,70,
será de 20 centímetros a diferença apenas. E isso se assemelha ao comprimento de onda das ondas que serão recebidas. Não de todas, mas as de maior frequência, que é justamente o que está acontecendo. O que ele disse no texto, que eu vou repetir? Que o músico tem dificuldade de escutar apenas as mais agudas, apenas as de maior frequência. Então o músico tem dificuldade de receber as ondas de comprimento de onda pequeno. E essas ondas de menor comprimento de onda se assemelham justamente a um tamanho próximo aos obstáculos. Obstáculo é justamente a diferença de altura entre o ouvido do músico e a altura total das pessoas. E Eduardo, por que você está falando isso? Porque isso é justamente o que vai ter que acontecer, o fenômeno da difração. Difratar é o ato que é um fenômeno ondulatório que é a capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo. Então você imagina as ondas produzidas no palco e as ondas de aproximadamente 8,5 centímetros terão que difratar, terão que passar por cima do músico, aliás, das pessoas à frente do músico para chegar até ele. Mas as ondas de frequência, por exemplo, 3.800 Hz, terão um comprimento de onda maior, 15 centímetros, eu vou chutar aí. 15 centímetros também é um tamanho próximo das pessoas à frente, da diferença de altura entre a pessoa e o músico. Então 15 centímetros a onda ainda também terá que difratar. Então você nota que essas ondas de maior frequência terão então um comprimento de onda próximo à diferença de altura entre as pessoas que estão à frente do músico e o músico. E se essa altura for próxima ao comprimento de onda das ondas, ela é obrigada a desviar. Ela não atravessa, ela contorna. E o ato de contornar a gente chama de difração. E a difração, ela perde intensidade, ela faz a onda perder intensidade. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. As ondas que vão difratar vão contornar e vão manter o seu comprimento de onda. Vão manter o comprimento de onda constante. As ondas que vão difratar, elas vão contornar o obstáculo, mas vão manter a sua frequência constante. As ondas que vão difratar vão contornar o obstáculo, mas vão manter a sua velocidade constante. E quais irão difratar? Não são todas. São apenas as de maior frequência, ou seja, as ondas que tiverem o lambda próximo a essa diferença de altura. Tem onda que não vai precisar sofrer a difração. As ondas de frequência mais baixa não vão precisar sofrer difração, não vão perder intensidade. Mas, apesar dessas três características se manterem constante, mesmo que a difração aconteça, tem uma característica da onda que se altera, que é o que a questão está abordando, que é o que você tem que saber que ocorre em uma difração. A perda de intensidade. Então, a amplitude das ondas, ela diminui. E a amplitude é a grandeza que a gente utiliza para mostrar a você que a onda perdeu intensidade. Então, você tem que imaginar as ondas se propagando, as ondas de maior frequência, consequentemente as de menor comprimento de onda, as ondas cujo comprimento de onda se assemelharem à diferença de altura entre as pessoas e ele, precisarão difratar. Essas ondas manterão velocidade, comprimento de onda e frequência inalteradas, mas a amplitude dessas ondas será reduzida, o que mostra que isso é coerente com o que foi dito no texto, o que bate justamente com o fenômeno da difração. Beleza?